Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas para mais uma das nossas aulas sobre filosofia estética. Hoje nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche, um filósofo bem polêmico, mas fundamental para a concepção da modernidade, né? Eu tinha muita dificuldade de entender Nietzsche ou mesmo de aceitar algumas das suas teorias, então existem certas chaves de pensamento para entender ele, né? Mas, justamente baseado nessa questão estética, eu vou aqui começar a aula não com Nietzsche em si, mas uma homenagem a Nietzsche, uma música chamada Assim Falou Zaratustra, né? Zaratustra é a grande obra de Nietzsche, né? E aí eu vou compartilhar aqui o 2001, Uma Odisseia no Espaço, logo a imagem de abertura que começa com a música. Então, essa cena clássica, né, do cinema, do Stanley Kubrick, se eu não me engano, é essa cena da técnica, né, onde o macaco pega o osso, joga o osso e esse osso se transforma numa nave espacial, né? Então é mais ou menos isso, um relato estético interessante para a gente perceber também, através dessa música, Assim Falou Zaratustra, o impacto desse pensamento nietzschiano, né? Então, vamos voltar aqui a compartilhar, começar a nossa aula inspirados nesse momento, né? Bom, então, Nietzsche, ele nasceu nessa transição do século XIX para o século XX, né? Na verdade, ele morre no início, acho que não tinha nem, não sei se iniciou, mas morre ao iniciar o século XX. Nietzsche criticou a tradição da filosofia ocidental, onde desde Sócrates, que passou a valorizar a razão e o ideal da verdade em oposição à invenção, ele estabelece uma distinção entre o princípio apolíneo, que é o da razão, da clareza e da ordem, e o dionisíaco, que corresponde ao da aventura, da música, da fantasia e da desordem. Apolíneo e dionisíaco em equilíbrio. Então, Nietzsche, você vê que são elementos bem gregos, né? Primeiro, uma crítica a Sócrates, por ser um adepto do espírito apolíneo, e depois o do dionisíaco, que é o deus Dionísio, o deus da festa, o deus da embriaguez. Então ele escreve essa obra, que é uma da obra da juventude dele, que chama A Origem da Tragédia. Para acrescentar a origem da tragédia, o livro proveniente de experiências sobre estéticos da dor e da alegria, tendo no fundo uma metafísica da arte, ao mesmo tempo uma confissão do romântico. Então Nietzsche ele é muito inspirado em Schopenhauer, justamente. Claro que Schopenhauer, e depois, mais na frente, ele vai romper também com os Schopenhauer e Wagner, né, que era também um escritor de óperas. Né? Para Nietzsche, esses dois princípios correspondem à dimensão complementares da realidade, sendo ambos igualmente necessários. Segundo ele,
a realidade é composta pelo conflito, pelas misturas, complexidades, contradições e turbulências entre a ordem e a desordem, Apolíneo e Dionisíaco. A origem da tragédia, proveniente do espírito da música, é o pessimismo necessariamente, sinal da decadência, da ruína. Do Dionisíaco, dele nasceu foi a tragédia e a morte dela do socratismo moral, a dialética sobre a sobriedade e a alegria do homem teórico. Do problema da ciência, vê-la através do artista, a arte, porém, através da vida. Então, mostra aí, né, essa influência musical schopenhaueriana, por exemplo, né? E aí uma obra de arte inspirada em Nietzsche, famoso pelo seu bigodão, como se fosse uma obra expressionista, paródia daquele O Grito de Munch, né? Edvard von Munch. Então, ele aí mostrando talvez a serenidade dentro desse contexto mais desesperador da modernidade. Nietzsche argumenta que a tragédia combina dois tipos de estética, que são usualmente mantidos em separado nas outras artes, o apolíneo e o dionisíaco. Apolo é o deus da beleza, Nietzsche o associava ao sonho, à harmonia, forma e artes plásticas, como a escultura. Dionísio é o deus do vinho, Nietzsche o associava à intoxicação, desarmonia, ausência da forma, sublimidade e música. Nietzsche considera a combinação de ambas as estéticas na tragédia como a forma ideal de arte, uma forma que mais bem nos permite lidar com a vida e afirmá-la. Inclusive, Apolo e Dionísio são irmãos, né? Mas Dionísio é como se fosse um irmão bastardo, né? Dentro da mitologia. O trágico, como plenitude da existência, a unidade do espírito apolíneo e do espírito dionisíaco, a arte, não a moral como atividade propriamente metafísica do mundo, a única existência para Nietzsche é a aparência e seu reverso, não é mais o ser. O homem está destinado à multiplicidade e a única coisa permitida é sua interpretação. Então aí Dionísio e Apolo, né? As suas complementariedades. Então, mais um pouquinho de Dionísio, que é a de Dionísio e de Apolo, né? Então, desse lado direito, Dionísio, da esquerda, Apolo. Então, Apolo é medida, harmonia, ordem, alegria, serenidade, clareza, diurno e logos. E Dionísio é desmesura, dissonância, desordem, sofrimento, criação, destruição, abismo, noturno e eros. Eros, amor, logos, razão, né? Então, para a gente perceber aqui essa representação de símbolos dionisíacos, né? Então, essa representação artística, né? Também muito importante dentro da nossa estética, né? Aqui alguns elementos míticos, como a esfinge, um símbolo dionisíaco, porque tem a hibridez, né? Meio homem, meio animal, como o próprio Dionísio, e lidando com os seus bacos, né? Pãs, né? Apolo é o deus da clareza, da ordem e da harmonia. Dionísio é o deus da exuberância, da desordem e da música. Sócrates separou os dois, tendo optado pelo culto à razão e à ordem, deixando de lado a emoção e a desordem. Segundo Nietzsche, essa razão aniquilou a força criadora da filosofia nascente, priorizando o mundo abstrato do pensamento apolíneo e dionisíaco. A tragédia é a síntese dessas forças antitéticas. Sem destruição não há criação, sem trevas não há luz, sem barbárie e crueldade não há beleza nem cultura, segundo Giacoya Júnior, um grande estudioso de Nietzsche. Né? Mais uma representação aí ó, dos cultos das bacantes, né? Então esse culto da desmesura, da festa, da alegria, né? Aí está essa representação artística do nosso museu aqui. Consequência da dicotomia para o artista. Em relação a estes fenômenos artísticos imediatos da natureza, todo artista é um imitador. Quero dizer, tanto o artista do sonho apolíneo como o artista da embriaguez dionisíaca. E segundo Nietzsche, no ditirambo dionisíaco, o homem é arrebatado até a exaltação máxima de todas as suas faculdades simbólicas. Experimenta e quer exprimir sentimentos até então desconhecidos, elevado a gênio tutelar da espécie e até da própria natureza, desindividuou-se para ser absolutamente a unidade. Né? Então, essa embriaguez dionisíaca nos levando a uma unidade do cosmos, né? Como Nietzsche diz, né? Caos sive natura, né? O caos é a natureza, né? Então, entre os gregos, a vontade queria contemplar-se a si própria na transfiguração do gênio e da arte, para se glorificar. Era indispensável que a criatura dessa vontade se sentissem também dignas de ser glorificadas. Era preciso que elas se reconhecessem numa esfera superior, sem que esse mundo perfeito das aparências atuasse como imperativo ou como uma censura. Então, a analogia do sonho, Apolíneo, Homero, um artista ingênuo, a valorização contrária do sonho, o dionisíaco, o sonho como aparição das aparições, a obra de arte ingênua, a transfiguração.
Então, nesse sentido da transfiguração, compartilho aqui justamente, né, é, uma coisa que me aconteceu, que dentro dessa minha dificuldade de entender, de compreender Nietzsche, né, uma vez eu tive um sonho, né? Eu sonhava que eu me via me transfigurando, eu ia ficando velhinho, e aí ia ficando com a barba, e de repente toda essa barba, não sei o que, eu via Nietzsche. E aí eu fiquei assim bem surpreso com um sonho desse, por quê? Porque eu percebi que assim como existe um Sócrates, um espírito também perguntador dentro de cada um, existe um Nietzsche também dentro de cada um, que é esse espírito rebelde, né? Então esse espírito de tentar questionar, martelar os valores, criar valores, né? Então é isso que é também um princípio estético mental. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por mais uma aula. Peço a todos que fiquem em casa, se cuidem. Hoje eu estou usando aqui esse fone aqui com o microfone para ver se o som da voz fica melhor e aproveitando também para a gente se sentir nessa nave espacial aí da Odisseia no espaço e do Assim Falou Zaratustra. Tchau, tchau.